Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o seu. Uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui do Centro Espírita Luzes da Verdade do município de Horizontina. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Jesus, um hino ao bom ânimo. Que este momento seja um momento de muita reflexão e de auxílio para o nosso aprendizado aqui na Terra. Então, conversaremos hoje sobre este capítulo, O Assédio das Sombras, que eu encontrei no livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Esse livro foi conseguido, então, disponibilizado através do Clube do Livro, do nosso Centro Espírita. Falaremos, então, um pouquinho sobre essa citação de Jesus. Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Através de Mateus, essas sábias palavras de Jesus, falando então um pouquinho sobre a sua vida, a sua passagem aqui na Terra. Essa passagem que sim é um hino ao nosso bom ânimo, a nossa coragem, a nossa perseverança, a nossa fé. Então vamos falar um pouquinho sobre esse início de mês, sobre esse bom ânimo, utilizando então essa data do dia 3 de outubro, aonde nascia Allan Kardec, há 217 anos atrás, em outubro de 1804, em Lyon, na França. Ele que foi o nosso codificador, dispensando apresentações, indispensável à nossa doutrina consoladora, que é a luz para os nossos corações. Então, mostrando como foi a sua vida, como foi o seu trabalho, como foi servir, utilizando então a sua luz, Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, para ajudar a conduzir nessa seara, né? Como mostra nessa conversa de Allan Kardec através do Espírito da Verdade, né, no livro de Obras Póstumas, ele fala como foi esse trabalho, esse labor. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. A missão somente pode justificar-se pela obra realizada. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. E segue, a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens, segundo o Espírito da Verdade, o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhas e perigos. E aí que eu pontuo, previna-te de que é rude a tua missão. Faça mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e ambiciosos. Para lutar contra os homens que são indispensáveis, coragem, perseverança e inabalável firmeza.
Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então, aqui o Espírito da Verdade pontua, Allan Kardec, essa necessidade de coragem, de fé, essa busca que não seria fácil, mas a importante missão que ele teria, mas a força de vontade dele para conseguir. Então, seguindo o caminho de Jesus Cristo nesse ânimo, nessa coragem, nessa perseverança. E neste dia também, 3 de outubro, desencarnou Francisco de Assis, há 795 anos, que também foi um espírito de luz, que trouxe muitos ensinamentos. Então, depois de uma juventude irrequieta, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem conhecida como franciscanos. Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos daquele momento costumavam fixar-se só em mosteiros fechados, e com a sua crença de que o evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida então de Jesus Cristo. A fama de santidade que perdura até os dias de hoje não decorreu de grandes manifestações religiosas que ele jamais fez questão de possuir, nem de milagres que a tradição alega terem sido muitos e impressionantes, mas através do exemplo de vida dele, de completa dedicação ao próximo, dedicação que era animada por uma compreensão profunda, uma sinceridade espontânea, uma simplicidade autêntica em todas as coisas. Qualidades, então, como a fraternidade, simpatia e caridade. Então, a vida desses 2 homens, seguindo os exemplos de Jesus Cristo, e ele servindo de exemplos para nós. Eu também gostaria de pontuar que nesse dia, 3 de outubro, então, também de 2018, houve o desencarne desse espírito muito conhecido, Richard Simonetti, que nos trouxe várias obras da doutrina espírita, que nós estamos, inclusive, hoje utilizando. Então, Simonetti fala aqui, neste capítulo, Jesus demonstra aos cristãos iniciantes, convocados à disseminação de seus princípios, que a tarefa não ia ser fácil. Assim como o Espírito da Verdade trouxe a Kardec, assim como a vida de São Francisco também foi de abnegação, assim como homens santos no passado haviam sido contestados, não raro eliminados, a comunidade cristã também enfrentaria duros testemunhos. Refletimos então que ele próprio, Jesus Cristo, seria crucificado, não sem antes lembrar na última ceia com os seus discípulos que o servo ele não pode ser maior do que o Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós outros. Frente a essas questões, falando sobre as nossas dificuldades, citamos aqui o Livro dos Espíritos, na questão 459, sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas de desencarnados. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta, então, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Como distinguir os pensamentos que não são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. O homem age mais livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Então, observemos, se toma o caminho do mal, não tem nisso senão mais responsabilidades. Observamos aqui o nosso livre-arbítrio, quando tomamos as nossas decisões. Simonetti continua que a Terra evoluiu nesses 2000 anos de cristianismo. As lições de Jesus impuseram várias mudanças nos costumes e nas leis. Porém, o homem não superou milenárias tendências inferiores
que estão relacionados à violência e responsabilidades, entreladas com o egoísmo, com a vaidade, com os vícios, né? Por isso, os servidores do Evangelho encontram muitas dificuldades, para que possamos refletir. Esses servidores são assediados sempre pelas sombras, que aprimoram seus métodos. Não dispomos mais do circo romano ou dos tribunais de inquisição do passado, mas hoje atuam de forma mais sutil, envolvendo os trabalhadores em problemas familiares, dificuldades financeiras, contratempos profissionais, males físicos indefiníveis, tensões, angústias, que nos tiram do caminho, que nos fazem esquecer a nossa missão por ora. Então, Simonetti aqui nos traz essa reflexão. As nossas dificuldades nesse trabalho, nesse orbe de trabalhadores, nessa seara do Mestre, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre a nossa vida, sobre as nossas ausências, nossas faltas, sobre como estamos trabalhando e servindo ao Mestre. Kardec fala então aqui, através do Livro dos Espíritos, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal, em nos assediar? E aí veio a resposta objetiva: por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos não puderam experimentar. Não acontece o mesmo conosco? Vamos aproveitar essa oportunidade para pensarmos sobre as nossas ações. Como é com essa questão da inveja? E acontece, então, da mesma forma com os espíritos desencarnados, assim como com os encarnados. Seguindo ainda essa reflexão, Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá passado, tem um fim. A certeza para o espírita de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e anima, trazem para ele um bom ânimo. E longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Então, o quanto é importante o nosso estudo, o quanto é importante a nossa caminhada nos ensinamentos da doutrina, para que possamos refletir sobre os nossos aprendizados e sofrimentos diários. Assim, nos dando clareza sobre como podemos fazer a nossa evolução. Simonetti fala também que muitos servidores afastam-se das suas tarefas, atrapalhados por contratempos variados e comprometidos, com deslizes morais que apenas representam a culminância de insidiosos processos de influência espiritual inferior. Aí, para nós pensarmos, quantas vezes gostaríamos de estar na nossa casa espírita, ou fazendo alguma atividade caridosa, auxiliando, num momento de fé, de aprendizado, e nos desvirtuamos. É para que possamos pensar quantos contratempos acontecem. É como se desistissem de cultivar bondade ou desanimassem de lutar contra a violenta correnteza das paixões humanas. Observemos o que acontece. O que são esses contratempos? De que natureza são esses contratempos? Esqueceram as advertências de Jesus. Ele segue. Se o mestre ofereceu flores de beleza, inebriante perfume, nas suas lições, deixou bem claro também que haveriam espinhos, não seria fácil. Porém, que os servidores fiéis seriam invariavelmente assediados,
sim por inteligências cristalizadas no mal, que lutam em desespero por manter o seu domínio na terra, o qual lhes escapa na medida em que o Evangelho conquista corações. Então, o quanto é penosa esta busca e o quanto coberta de espinhos, para que possamos observar a questão da flor, a beleza da flor, do seu perfume. Aí uma analogia em relação ao espinho. Não disse que seria fácil, mas que seria sim reconfortante, que seria sim brilhante após o término. A confiança nas promessas, a fé nas promessas de Jesus pode ser avaliada pela disposição de continuarmos a servi-lo. Quanto mais buscamos fazer o melhor, com consciência de que quanto maiores as lutas, mais meritórias as vitórias. Quanto maior a pressão das sombras, mais claramente enxergaremos as luzes do céu. Quanto mais nos esforçarmos, mais perceberemos a legião de auxílio que temos. O quanto somos auxiliados. O conhecimento desse assédio, quão importante esse conhecimento, não significa que os discípulos do Evangelho sigam atormentados pela terra. Então, aqui a célebre e importante frase: a vida de Jesus, mesmo em face das perseguições que enfrentou, foi sempre um hino ao bom ânimo. Por que Deus permite, então, que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem, dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Estamos no mundo de provas e expiações. Nossa missão é colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Aí está o nosso livre-arbítrio. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Observemos o que estamos refletindo, o que estamos pensando, as ações que estamos tendo e que espíritos estamos atraindo. Então, Simonete fala que o Evangelho é boa nova. A excelente notícia de que existe um Senhor Supremo, um Pai de justiça e misericórdia, que sim, trabalha incessantemente pela felicidade dos seus filhos, nós. Essa é a realidade que deve ocupar todos os espaços de nosso universo íntimo. Cada espaço do nosso ser, sem deixar lugar para temores ou dúvidas, angústias ou inquietações. Precisamos trabalhar a nossa fé, a certeza de que Deus está conosco, de que é nosso Pai, de que somos feitos de uma centelha divina. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam mal? Respondem objetivamente sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, o que estamos atraindo? O que queremos cultivar no nosso jardim de pensamentos, sentimentos, emoções e ações? Por que meios, então, se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Como podemos fazer? Fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós.
evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram nos seus ouvidos a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Pensemos nas nossas dificuldades, nos nossos principais vícios, na nossa impaciência, no nosso orgulho, na nossa falta de perdão, nas nossas vaidades, então nas paixões terrenas. Simonetti fala então ainda sobre o apóstolo Paulo, que tão bem assimilou a mensagem de Jesus Cristo, transformando-se no mais indômito e perseverante disseminador dos seus princípios. E ele falava sobre duas afirmativas. A primeira fala da coragem. Se Deus estiver conosco, quem estará contra nós? Se Ele é o Ser Supremo, quem estará contra nós? E a segunda fala sobre atitude, mesmo nos piores contratempos. Regozijai-vos sempre. Tenha fé e seja perseverante, sempre. Allan Kardec trouxe, então, neste capítulo do Evangelho, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do seu coração a centelha desse fogo. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil, criminoso, vota um ente, um objeto qualquer, viva e ardente afeição. A prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raras sublimes proporções. Nem o pior dos criminosos sempre tem alguém a quem amar. Sempre tem alguém ou algum objeto que prova o seu amor no fundo do coração. Um familiar, a mãe, um filho. A prova que a centelha do amor está presente. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos que o habitam. E o vosso planeta é destinado a realizar em breve sensível progresso. Então, passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, que é reflexo da divindade. Então, essa transformação social acontecerá através dessa transformação moral, que com certeza passará pelo amor. Também fala que sobre os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida, aqui no planeta Terra. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façai aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. E a gente vai lembrando e refletindo sobre a vida de Jesus, as provas que passou, as dificuldades e os espinhos que teve no seu caminho. E nem por um instante deixou de ter fé, confiar em Deus e amar ao homem. Então, Leon Denis, no livro Depois da Morte, fala sobre Leon Denis, que também trabalhou junto, dando sequência à obra de Allan Kardec. Em seguida, fala: recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar enquanto podes aquilo que vieste aqui no planeta Terra realizar, que é o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma.
Tente, corrija teus defeitos, modifica teu caráter, reforça tua força de vontade, eleva-te através do pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. E ele fala, numa de suas citações, que a tua obra mais bela é tu mesmo. Kardec continua no livro do Evangelho segundo o Espiritismo: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente. Sempre o amor vai se sobressair. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento à abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. E fala ainda Fénelon, esse espírito luminar: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos uns aos outros e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon fez essa citação em 1861, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Então, seguindo essas obras, vamos fazer um encerramento pensando na vida destes homens que foram servos na seara do Mestre Jesus, tendo dele o seu mais grande exemplo e fazendo de todo o seu esforço para segui-lo nessa busca do aperfeiçoamento moral. Estes homens nos servem de consolo, assim como Jesus Cristo, de bom ânimo, de coragem, de exemplos de fé, de exemplos que queremos e devemos seguir. E então, esta prece a Deus feita por Kardec, após a conversa com o Espírito da Verdade. Ela está no livro Obras Póstumas. E assim nos despedimos. Senhor, pós que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha vontade não desfalecerá, forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis, e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo enviarei para corresponder aos teus desígnios. Então, com estas belas palavras, nos despedimos para que possamos refletir. Então, que assim seja. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus.
não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.